No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. A gente vai falar sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. As centrais estão cobrando isso. E ainda, o êxito do programa Desenrola, que pode ser maior se houver mais divulgação do programa. É o que diz a Contraficute. Você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT, então. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. A gente começa essa edição do Jornal da CUT falando então sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha mais de R$5.000, né? As centrais sindicais publicaram uma nota nessa quinta-feira, um posicionamento, na verdade, sobre a tabela do imposto de renda. Nessa nota, as centrais expressam preocupação com a falta de atualização da tabela do imposto de renda da pessoa física pelo Ministério da Fazenda e pelo governo federal. Fazem um apelo, na verdade, pela imediata revisão e atualização dessa tabela e que outras medidas efetivas, como a isenção do imposto de renda para os trabalhadores na PLR, sejam adotadas para corrigir as distorções presentes no sistema tributário, garantindo justiça fiscal e equidade social. A gente explica. A ausência da correção adequada na tabela tem impacto significativo sobre os trabalhadores formais, principalmente aqueles que ganham salários mais baixos e também para a classe média. Segundo informações dados da Unafisco Nacional, o reajuste do salário mínimo desse ano, sem a atualização da tabela do imposto de renda à pessoa física, resultou numa situação um tanto complicada, né? Trabalhadores que recebem 2 salários mínimos, por exemplo, agora estão sujeitos ao pagamento do imposto de renda. Era preciso, então, corrigir essa tabela do imposto de renda, aumentar a faixa de tributação para que quem ganha teve o reajuste não entre na tributação, né? Por isso, as centrais cobram que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês aconteça, se torne realidade. Para quê? Para que, além de resolver essa parcela, né, ou parte desse problema da falta de atualização da tabela do imposto de renda, também seja feita uma justiça fiscal, né, no país para quem ganha até R$5.000 não tem que pagar imposto de renda. E durante a campanha presidencial, a gente sabe, o presidente Lula se comprometeu com isso, né, até o fim do governo, de fazer essa isenção até o fim do seu mandato. Mais que isso, se comprometeu agora a apresentar até março, na segunda fase da reforma tributária, as mudanças na tributação de renda. No entanto, as recentes declarações do ministro Fernando Haddad estão sugerindo que as alterações deverão demorar um pouco mais, serão pautadas para 2025. E aí as centrais lembram que, ainda que a defasagem de mais de 140% na tabela do imposto de renda, mesmo na primeira faixa de renda atualizada no último ano, que coloca uma carga tributária desproporcional sobre os ombros dos trabalhadores, né, recai sobre os trabalhadores, essa defasagem ainda causa esse problema, por isso precisa ser corrigida a tabela. As centrais reforçam. É fundamental que a tabela seja corrigida de forma a acompanhar o aumento do custo de vida, a garantir que a tributação seja justa, seja equitativa. Na nota, as centrais ainda ressaltam que a não correção da tabela não atende aos princípios de progressividade fiscal que são essenciais para promover a redistribuição de renda e reduzir as desigualdades sociais. E as centrais pedem ainda que as autoridades, né, o governo federal, considerem medidas tributárias progressivas, tais como a criação de faixas adicionais de alíquotas para rendas dos super ricos, a taxação de grandes heranças, a tributação de grandes fortunas, a implementação de políticas que incentivem a equidade fiscal e, basicamente, para que se mexa, né, nessa faixa de quem ganha menos aí na tributação para quem ganha menos. Notícias. O Jornal da CUT agora fala sobre o programa Desenrola Brasil, lançado pelo governo para diminuir o número de famílias inadimplentes do país. O programa já negociou R$33 bilhões em dívidas de quase 11 milhões de pessoas na etapa lançada em outubro. Quem diz isso, a informação é do secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, o Marcos Pinto. Ele disse isso em entrevista nessa quarta-feira para o Jornal Valor Econômico. Com esse montante, ele disse, o programa já é um sucesso. O encerramento do programa estava previsto para dezembro, quando um total de cerca de R$29 bilhões em dívidas já tinha sido negociado. Só que o Ministério da Fazenda prorrogou o programa por mais 3 meses. Agora o novo período termina em 31 de março. Quando iniciado, o governo destacou que o Desenrola teria o potencial de limpar o nome de 70 milhões de brasileiros endividados. Entretanto,
Como destacou o secretário do Ministério da Fazenda, até agora cerca de 11 milhões não lançaram mão do benefício, ainda não procuraram o programa Desenrola. E aí é que vem a avaliação, né, da Contraficute, do Valcir Previtali, que é secretário de Assuntos Socioeconômicos, né, da Contraficute. Ele diz que a informação que foi dada mostra que realmente é preciso aumentar a divulgação do Desenrola para alcançar ainda mais a população. É, sem dúvida, um programa social fundamental para o desenvolvimento, porque dá oportunidade para que muitas famílias voltem ao mercado do consumo, disse o Valcir Previtali. Ou seja, é um sucesso o programa, mas, conforme o Valcir disse, precisa aumentar a divulgação do Desenrola para que mais pessoas cheguem a aderir, né, para que mais pessoas possam aderir ao programa e ter aí as suas dívidas renegociadas. Na chamada faixa 1 do programa, que abrange pessoas que recebem até 2 salários mínimos, dívidas bancárias e não bancárias, os descontos médios são de 83%. Já na faixa 2, que tem como foco a negociação de dívidas com bancos e financeiras, entram as pessoas com renda de 2 salários mínimos até R$20 mil. O pagamento dos refinanciamentos pode ser feito parcelado em até 60 meses, com juro limitado de R$ 1,99 ao mês. Aí o Valcir Previtali comenta também que a gente sabe que o Brasil é um país onde o sistema bancário tem taxas de juros extorsivas. Além disso, o Banco Central, responsável pela política monetária, também veio praticando ao longo dos últimos anos uma taxa básica de juros absurda, que impacta nos juros cobrados pelos bancos. De forma que esse cenário promoveu o endividamento das famílias e empresas no Brasil, a ponto de a proporção de famílias com contas a vencer ter superado os 70% desde 2022. Ou seja, política extorsiva do Banco Central de ter mantido os juros, e está mantendo ainda os juros lá em patamares muito altos, acabou promovendo o quê? O endividamento das famílias. Agora, o que acontece com o programa Desenrola é que os juros praticados não podem, eles têm um limite, não podem ser abusivos, como são os juros praticados pelo sistema financeiro, que se baseia nos juros da Selic do Banco Central. Uma outra iniciativa para ajudar a vida financeira da população brasileira foi justamente uma decisão do Conselho Monetário de limitar em 100% do valor da dívida principal o valor cobrado a título de juros de dívidas do rotativo do cartão de crédito e da fatura parcelada contraída até a partir de 3 de janeiro. Ou seja, a partir de agora, as dívidas elas não podem dobrar ou ter maior a título de juros, né, e correção não podem ser maiores do que o dobro da dívida original. A taxa de crédito rotativo variou para 434% ao ano em novembro de 2023 contra 445% em outubro. Nesse mesmo período, a taxa do parcelado do cartão foi de 195,2% contra 195,6% um mês antes. E no cheque especial, variou de 131% para 132% entre outubro e novembro. Ou seja, com esses dados, vai vendo, né? Se você entra no crédito rotativo, a taxa que você paga por ano de juros é 434%. Se você decide parcelar, quem já foi lá no aplicativo do banco, né, tem uma dívida no cartão de crédito e tentou parcelar, viu que o preço é bem salgado, né? As parcelas são bem altas. Dá até um medo, né? Um certo medo não, dá um medo completo ali de entrar nesse financiamento e não conseguir também depois cumprir, porque as taxas de juros são realmente altas, 195% ao ano. E no cheque especial, mesma coisa. Entrou no vermelho, ali você vai pagar no ano 132%. A presidenta da Contraficute, a Juvândia Moreira, diz que esse país se tornou paraíso dos bancos, né, por todos esses dados que a gente está dizendo aí. E isso dificulta o desenvolvimento de vários setores da economia real e das próprias famílias que ficam com menos dinheiro para investir em cultura, nos estudos, na casa própria, para poder sobreviver, inclusive, né? Isso porque o sistema financeiro drena grande parte dos recursos por meio desses juros extorsivos. Então, diz a Juvândia, apesar de a oferta de crédito ser algo importante para incentivar a economia, por conta das taxas de juros abusivas, as famílias e as empresas entram numa verdadeira bola de neve e não conseguem honrar suas dívidas, resultando no alto índice de inadimplência que enfrentamos hoje, diz a Juvândia Moreira, presidenta da Contraficute e também vice-presidente da CUT. Resumo da conversa é o seguinte: a gente tem um sistema financeiro no Brasil hoje que pratica juros extorcidos, a gente paga muito dinheiro para os bancos, muito dinheiro mesmo, né, de juros, de taxas, essas coisas. Os bancos, como disse a Juvândia, tem no Brasil um paraíso fiscal e quem mais sofre é a população, não só por causa dos juros, mas também por causa de todas as taxas, de todos os serviços que são cobrados para a gente manter o nosso dinheiro na instituição financeira. O Jornal da CUT fica por aqui, para você pensar isso, hein? O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nos falamos na próxima edição. Até lá!